E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Dieguinho Baroni e a gente está aqui no podcast Em Cartaz Rádio Disney, multiplataforma. Já quero avisar você, não sei se você está só me ouvindo ou se você está me vendo também, então aviso para geral. Você pode curtir esse podcast sensacional que fala sobre filmes e séries no nosso site, radiodisney.com.br, ou na sua plataforma de streaming favorita, né? Spotify, Apple Music, e também no YouTube. Videocast, exatamente, youtube.com/radiodisneybra. E a gente celebra aqui não só a dramaturgia brasileira, mas as séries incríveis que estão chegando, esse material fantástico. Nós vamos celebrar com grandes talentos que estão aqui. Sim, o podcast Em Cartaz Rádio Disney tem entrevistas exclusivas para você com grandes talentos. E a gente tem a honra aqui de celebrar o lançamento do Star Plus, já disponível, a série Desejos S.A. Pois é, você tem que ter cuidado com o que você deseja, porque esse desejo pode se realizar e talvez você não queira que ele se realize. Mas vamos conversar com o diretor e com parte do elenco dessa série fantástica. A gente vai desmistificar tudo aqui e com certeza você vai se divertir e pode comentar, pode compartilhar com todo mundo. Então, vamos chamar aqui primeiro, eu acho que é justo a gente começar falando com o diretor, né? José Alvarenga. Tudo bem, José? Seja bem-vindo, viu? Tudo bem, é um prazer estar com vocês, é um prazer poder falar da série, é um prazer estar com meus elencos incríveis e talentosos, né, que deram tudo e que criaram personagens fantásticos. Daniel Rocha, e aí? Pô, gente, um prazer estar aqui, um prazer estar vendo o Alvarenga de novo, o Silvério, lançando essa série. Sempre é uma expectativa, né? Quando a gente termina um trabalho, a gente não vê, a gente não sabe o que vai ser visto. Mas eu tô bem feliz de estar lançando essa série. Eu tô muito orgulhoso do trabalho que a gente fez em conjunto. Foi bem legal, tá sendo legal. Assistam, gente. Silvério Pereira. Cara, eu tô muito feliz também porque esse momento de lançamento se reúne de novo nessa equipe, o que a gente trabalhou tanto para trazer essa história, essa dramaturgia brasileira aí para que vocês curtam. E aí agora a gente se encontra para divulgar, para falar, para mostrar para vocês o como a gente estava empolgado e a gente quer saber o que a galera tá achando também. Essa empolgação chega até nós aqui, por isso que a gente está nesse podcast maravilhoso e preparamos um bate-papo muito legal aqui. Silvério, que fez um papel incrível em Pantanal. José Alvarenga, que é conhecido, entre outros trabalhos, por Os Normais, um sucesso estrondoso. E o Daniel Rocha, Avenida Brasil, entre outros tantos também, né? E agora, juntos em Desejos S.A. Assim, eu tava vendo o material da série, eu fiquei impactado, me surpreendeu, porque é suspense, tem doses de terror, mas quando perguntam para vocês sobre o que é a série, o que vocês respondem? Eu acho que é uma boa história, né? Eu acho que as boas histórias têm esses componentes todos, né? Você ser atraído pelo enigma, pelo que não se explica, pelo que provoca você ter reflexões, você ser atraído pelo humor, né, que te deixa livre, mais solto, você ser atraído pelo drama, né, que te coloca diante de sentimentos possíveis e permanentes. Isso tudo é muito bom para a narrativa. Então, o Desejo do S.A., eu acho que é essa mistura mesmo. Não dá para dizer assim, é só uma comédia, é só um drama ou é só um suspense. Essa mistura que eu acho que é a potência da série. Eu acho muito legal isso, né? Porque às vezes uma série é só suspense ou é só terror, mas quando você consegue pôr o humor, por exemplo, aí eu acho que vem também do talento brasileiro, não? É um tempero brasileiro você ter humor numa série de suspense? Eu acho que sim, eu acho que o Brasil tem a característica de já ter testado o seu humor, não é? Se a gente voltar na história, não só na televisão, mas no cinema também, as comédias nos anos 40, 30, 50, que lotavam os cinemas, mais do que os filmes estrangeiros. Então a gente tem essa característica, eu acho que isso é bom na gente, né? Não é que a gente tem que rir de tudo, mas a gente pode rir de bastante coisa. E eu acho que a gente está ganhando com o tempo, avançando em outras áreas que talvez não fossem tão pertinentes à nossa cultura, como o suspense, por exemplo. O mistério, sim. Acho que o mistério está na história nacional, o mistério está nas tradições, no folclore, dos nossos monstros. A gente tem muita história interessante. Mas o suspense talvez não seja uma grande característica e a gente está, a partir de agora, incorporando isso à nossa narrativa. Muito legal. Você falou que a série tem coisas que não se explica. Então, além do suspense, além do humor, além do drama, tem coisa sobrenatural também? Sem spoiler, né? Claro. Isso a gente não pode falar. Olha lá, mas eu gostei da resposta. Porque já é um spoiler, a gente não pode falar. Mas essa é uma questão, assim, no momento que existe uma empresa chamada Desejos S.A., que você paga 91,99 centavos para ter direito a um desejo,
e ela, na contrapartida, te pede também para você ajudar a realizar o desejo de outra pessoa... Isso é interessante, porque tem essa questão na série. Você vai lá, você entra em contato, a pessoa está desesperada às vezes, né? Desejando Exatamente. e muito algo. Entra em contato com a empresa, eles vão fazer o que vocês querem realmente, mas a empresa pede algo em troca. Pede a contrapartida. E essa é uma questão, né? O quanto você está disposto, porque assim, quando você está no teu desejo é muito bom, né? O que você precisa, o que você anseia. Mas quando você tem que realizar o desejo do outro, esse desejo pode ser perigoso, a coisa já traz as consequências que o Silvério está batendo essa tecla o tempo todo. Desejos traz consequências. E esse é um ponto forte da série, assim, porque é isso, a série é sobre ação e reação, né? E principalmente sobre o fato de que você não está sozinho no mundo, então assim, você não é um indivíduo, você está no coletivo. Então, a partir do momento que você toma uma decisão, isso vai desencadear para todo mundo que está ao seu redor uma série de outras coisas, de consequências, que eu acho que é isso que a série fala também, né? Assim, consequências e inconsequências desses seus atos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também. Eu acho muito legal porque a gente vive hoje num mundo individualista. Então, assim, só o seu desejo que serve? É só o que você quer? E o que o coletivo quer não importa, então toca nesses assuntos também, é interessante a gente falar sobre isso. Silvério, aproveitando, e eu quero saber do Daniel também, fala um pouco sobre o personagem de cada um e o impacto na série, porque assim, os episódios eles são separados, né? São episódios que têm uma história fechada cada um deles, mas pode ser que eles se relacionem ali entre si, não sei se pode revelar ou não, mas fala um pouquinho sobre a sua participação, o seu personagem na série. Olha, eu faço o Caco e eu tenho o privilégio dentro dessa série de fazer parte de todos os núcleos, né? Porque é um personagem que sai em todos os episódios, ele vai aparecendo, esse personagem é extremamente misterioso, ele tem uma informação para ser dada e que os outros personagens não dão muita atenção para isso, consideram ele só um passante, uma figura que está atrapalhando o caminho deles, atrapalhando inclusive esse próprio desejo de acontecer, quando na verdade o que ele quer é trazer uma informação que é crucial para que a pessoa não entre nessa trama, né? Que ela não se envolva nessa história toda. Mas sim, todos os personagens são interligados, principalmente por conta dessa história de que quando você decide um desejo, uma das suas consequências é também auxiliar num outro cara que está fazendo um outro tipo de desejo, e você pode também se tornar corresponsável por aquela outra história. Caramba, é complexo, né? Vai aprofundando o negócio, né? É muito louco isso. E aí eu fico pensando nessa coisa de que, tipo, poxa, o cara que mais precisa ser ouvido, ninguém quer ouvir. E aí dá aquela agonia. Imagina as pessoas assistindo, o quanto isso vai impactar, né, José? Não, e é um mistério grande, porque o personagem dele, você entende, você percebe, tem a percepção de que ele conhece essa empresa, né? Que a gente não sabe exatamente qual o sentido que ela tem, qual o proveito que ela tira, qual o interesse dela nessa história. Então ele sabe, ele é um personagem que é um cadeirante, ele vive na rua, né? Assim, você vê que ele vive meio na periferia, ele tem ele se esconde um pouco também. Então isso transforma o Caco no elo da resposta que as pessoas precisam ter. Que empresa é essa e o que ela quer de fato em estimular o desejo das pessoas com as últimas consequências. E uma das consequências é essa, né? Assim, o fato dele viver na rua e a condição que ele está ali tem muito a ver com o próprio desejo do Caco, né? O que o Caco fez lá atrás, que também é uma história a ser contada aí no meio dessa trama. Muito bom. Qual é o desejo da Desejos S.A., né? E Daniel, o seu personagem? Acima de tudo, eu acho que quando a gente tá falando sobre ser meio engraçado é muito sobre personagens muito bem construídos, né? Porque na nossa vida a gente às vezes tá vivendo uma puta tragédia e tem uma comédia, tem uma graça, tem esse lugar. E eu acho que a nossa série vai muito por esse lado de personagens bem construídos e que fica muito próximo do episódio que eu faço. Eu acho que acima de tudo meu episódio é com a Carol Castro, que tá gênia. Uma pena que ela não tá aqui com a gente, porque ela Mas ela está em outro lugar divulgando também. Também, claro. É uma união de esforços, né? Cada um no lugar. Marcos Pasquim também tá no elenco e tá ajudando na divulgação e tudo. E eu faço o Thiago. Eu acho que foi um dos personagens mais complexos que eu fiz na minha carreira, sem dúvida nenhuma. Eu não posso dar muito spoiler, né? Porque nenhum spoiler. Apesar da vontade que dá. Porque é tipo muito spoiler. Mas eu acho que a construção que eu acho que o Alvarenga também permitiu e foi muito colaborativa nesse sentido foi fazer uma pessoa real, né? E esse tipo de problemática séria pode estar em qualquer lugar, em qualquer no seu trabalho, seu vizinho, na sua família. E muitas vezes passa desapercebido.
E a gente quis jogar a luz sobre esse tipo de pessoa e sobre esse tipo de atitude, acima de tudo. Eu vou falar um pouco do personagem do Daniel, porque assim, acho que a gente pode contar um pouco da história, né? E é um casal muito feliz, ele é casado com a Carol Castro, são muito felizes, vivem muito bem sucedidos, cada um na sua área, e ele está muito colado no celular o tempo todo. Ele vive no celular. Aliás, a humanidade, né? Tá, eu também aqui com o meu celular, enfim, hoje é uma coisa que existe muita discussão sobre isso. Não, total. Até porque muitas vezes ele tá no celular, seria um sinal de independência, mas dentro de uma relação pode criar uma discussão, mas será que eu não posso participar da tua vida também dentro da internet, né? Sim. Esse mundo não é meu também? É só o seu, você não divide o mundo digital É comigo. isso. Por quê? Então né? essa é a discussão. A personagem, ela fica muito na dúvida em relação a ele, com esse celular. Ela resolve pedir a Desejos que quebrem a senha do celular dele. Para ela poder saber o que ele está conversando e com quem ele está conversando. E só dela não ter a senha já é um sinal também, né? De que, tipo, você não tem a senha do celular, por quê? Né? Então o que você está escondendo? É isso, essa é a história dele. Aí o casal todo vai viver a crise a partir dessa situação. Esse é o desejo, você vê que é um desejo simples, né? Mas tem desejos mais complexos. Então essa é a viagem, cada um tem a sua urgência no seu desejo. Agora eu posso dar uma dica para quem tá assistindo, assim, cara, é uma série investigativa, assim, quem tá assistindo tem que ficar de olho nos detalhes, porque a cada episódio você vai fazendo ligação com os outros episódios. São as pistas espalhadas então aqui ali. acolá acontece uma coisa que vai ser contada lá no 5º, 6º episódio, então se você prestar bastante atenção, isso vai ajudar vocês também a entenderem melhor sobre a história. E aproveitando o que o Silvério falou, isso é fundamental também, viu, gente? É uma série, os episódios têm 30 minutos, são 6 episódios de 30 minutos, ou seja, uma série muito boa para maratonar. Dá para maratonar bastante, você acha que num dia inteiro em 3 horas consegue. você maratona essa série. Então, essa é uma série boa para ver com namorado, namoradas, amigos, família, porque ela provoca discussões, são várias histórias separadas, tem todos os elementos, suspense, humor e comédia, e ela é rápida de se ver. Muito bom. Muito legal. É a dica aí do José Alvarenga, hein? Para você maratonar, já disponível todos os episódios no Star Plus Desejos S.A. Eu quero saber de você, Silvério, e do Daniel, o que os personagens que vocês interpretam têm em comum com vocês e qual é a diferença principal também? O que tem de comum e o que tem de diferente? Porque, dependendo da construção do personagem, a gente já sabe aqui que foram muito bem construídos, alguma coisa você se identifica ou já viveu. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, a relação da pessoa que vocês são com os personagens que vocês interpretaram. Cara, eu acho que com o Caco, o que eu tenho de comum é essa questão da individualidade, assim, existe um espaço coletivo e um espaço individual, assim, tem um momento que é meu, de fato, são as minhas questões, os meus pensamentos, isso eu não divido com ninguém, e tem coisas do meu conhecimento que eu quero que as pessoas fiquem sabendo, que eu possa interferir, inclusive para auxiliar ou para complicar ainda mais a vida do outro, né? Porque não se sabe como o outro recebe uma determinada informação, nesse sentido que eu falo complicar. Às vezes você acha que uma informação que você dá pode ser útil para alguém, mas a pessoa não entende direito sobre aquilo, né? Porque ela tem outra formação, outro estudo, outra percepção de vida, e isso pode distorcer completamente a história do outro. Então eu acho que eu tenho em comum isso, essa individualidade e esse coletivo. E você tem jeito de mergulhar bastante nos seus personagens, né? Você faz aquele... Se você se fecha pro mundo e fala, não, agora eu só tô vivendo esse personagem. Cara, eu tenho muito disso, assim. Eu gosto de falar sobre isso. Eu sou esse ator mais Stanislavskiano, assim, sabe? Dessa técnica mais imersiva. Eu gosto de entrar no set, assim, muito dentro do ambiente, da história. Às vezes eu até falo, assim, pra galera que tá ao redor, assim, no backstage, assim, ó, cuidado, que às vezes eu posso ficar meio out, mas é porque eu tô tentando prestar atenção no que o meu personagem gostaria de fazer nesse exato momento. Então, durante a gravação, durante a filmagem, eu fico um pouco imerso naquela situação. Mas isso é muito legal. Não, é curioso, porque a gente filmou tem 9 meses atrás, sei lá, e eu esbarrei com o Silvério hoje. E eu tomei um susto, falei, mas quem é esse cara? Ele tá tão diferente, juro por Deus. Porque o cara que eu conheci, ele entrava no set numa cadeira de rodas, com barba, cavanhaque, com cabelo muito desgrenhado, né, muito para dentro, muito uma interpretação por olhares, né, muito cheio de enigmas. Sim. E aí vejo esse cara hoje, solto, o camaleão da TV. Você só me viu caracterizado, inclusive, só me viu no set. Eu tomei um susto, eu falei, pô, mas que cara diferente, cara. E, viu, é verdade, Silvério, agora, só uma perguntinha assim, entre parênteses, você foi chamado para participar do BBB ou não? É verdade ou não?
Cara, essas coisas não dá pra falar. Essas coisas aí fica aí no. Não, só uma nesse especulaçãozinha, ambiente só. Não, eu já tive muita vontade e tal. Mas eu sou um fanático. Você por ia reality arrasar, você show. sabe, né? Que você ia arrasar no BBB. Rapaz, não sei não. Pode ser que dê muito errado esse negócio. Mas, mas eu sou uma figura que gosta de reality, eu sou um apaixonado pelo programa, assim, eu sempre comento, sempre participo. E todo ano eu tô, né? Todo ano eu tô na lista, então todo ano eu entro e saio antes de começar o programa. Alguém te colocou lá e já te tirou, né? É incrível. Daniel, fala um pouco sobre a relação do seu personagem, o que tem em comum com você e se sua preparação, se você também mergulha no personagem, se fecha pro mundo. Conta mais pra gente. Vamos falar das coisas diferentes, que são todas. Bastante. Quase tudo. Mas isso aqui é o mais legal. Praticamente tudo. Mas tem coisas que se assemelham, que são bem interessantes. Eu acho que o Thiago, tanto quanto eu, tem um olhar, às vezes, infantil sobre as coisas da vida. Sobre um carisma, sobre uma ingenuidade que é muito interessante, que eu acho que é muito minha. E eu já levei isso para alguns personagens. E no Thiago eu falei, tem um lugar que eu posso utilizar de mim. E ele gosta de anime, eu também gosto de anime, eu sou fissurado. Eu lia mangá quando era adolescente, lembra? Pô, não, maratonei Naruto com meu filho. Também, Mas Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball. Eu também sou de um outro, tipo Sakura Card Captors, lembra desses daí dos antigos? Claro. Lembra dos Sailor Moon, dos antigos? E Attack on Titan, você já assistiu? O melhor anime da história. Agora, mudou completamente o assunto. Anime, tipo, high Mas é legal, me level, identifico. uma Eu não tô obra-prima. entendendo nada. Eu até entendo que eu tenho 2 filhos, um Ah lá. de 21 e um de 20, e a onda é essa Muito também. bem, total. não, fazem muito sucesso, com certeza. Então, e tem esse lugar que a gente se encaixa. Graças a Deus tinha esse lugar. Falei, não, posso ir nesse lugar. Mas eu acho que essa questão da ingenuidade desse lugar, às vezes um pouco infantil sobre o olhar da vida, é interessante para os personagens que tem um pouco de mim também. E eu queria saber de você, poxa, você fez parte do Fenômeno Avenida Brasil, e eu queria saber como que foi isso, né? Participar da novela, foi um dos seus primeiros trabalhos? E assim, queria que você falasse como é que foi essa experiência de participar de uma novela que não só fez muito sucesso no Brasil, mas foi exportada para diversos lugares do mundo. Até hoje as pessoas lembram do seu personagem e da repercussão. Foi meu primeiro trabalho na televisão, né? Eu era um ator de teatro aqui de São Paulo, era de um grupo chamado CPT, Centro de Pesquisa Teatral, de um diretor chamado Antunes Filho. E eu tava lá no grupo já há uns 4 anos e me chamaram pra fazer uma novela. Eu fui fazer a novela, nunca tinha olhado pra uma câmera na minha vida, porque eu era isso de é curioso teatro. demais. Ele foi olhar para a câmera para fazer Avenida Brasil. Exatamente. Olha aí. Daniel. E aí, tipo, 3 meses depois eu era um ator ali do Genópolis, que andava por ali fazendo teatro e comecei a não conseguir andar na rua, assim, foi tipo uma virada muito grande. Eu tinha 20. E aí depois eu fiz uma muito grande também, que chamava Império, que foi tipo, Sim, bombou, fantástico. acho que tipo... Mas eu acho que eu fui o único ator que tava nas duas, então eu consegui ter uma diferença ainda. Eu falei, a Avenida Brasil ainda foi um sucesso, uma coisa fez a mais comparação. estranha ainda. Foi muito, muito, muito grande. Mas é legal, eu gosto muito de fazer novela. Eu acho que tem um lugar no inconsciente brasileiro, na cultura brasileira, que é muito importante a novela. E quando a gente fala de séries, eu acho que a novela tem o seu espaço, tem o seu lugar e acho que conseguem coexistir juntas, né? Consegue coexistir juntas. A gente não tá fazendo novela em Desejos S.A. e as novelas não querem ser Desejos S.A. Então, cada um tem o seu espaço e elas vivem de certa maneira. Mas adoro fazer os dois, mas gostei muito de fazer Desejos S.A. Eu acho que vai para um nível de atuação e de texto e de direção um pouco mais cuidadoso, com mais tempo e mais... eu gosto bastante desse estilo de atuação. Legal demais. José, queria que você falasse um pouco sobre a trilha sonora de Desejos S.A., que é bastante interessante, impactante. Fala um pouco como é que foi essa construção, como que vocês pensaram, porque, poxa, quem já começou a ver a série, ou se você ainda não começou, a trilha sonora tem algo de muito importante, por isso que é legal a gente falar sobre isso. A gente tem uma preocupação da trilha que começou antes de rodar, muito antes de rodar a série, quando eu tive a reunião com o Mariano Cohen e o Gaston Duprat. Esses dois são os caras que criaram a série, são 2 diretores e criativos argentinos, que criaram também 2 séries que estão no Star, o Zelador e o Nada. Tá? 2 super séries que estão no Star. E são craques, assim. Hoje são os caras que estão criando as coisas mais inovadoras para o mundo e estão vendendo os seus trabalhos, a sua criação para o mundo inteiro. E numa conversa que eu tive com eles, que eu tremi muito, que eu já era fã dos filmes que eles faziam,
eu estava muito nervoso nessa reunião, o Mariano Corno falou isso para mim: olha, uma coisa que é importante para a gente é a música. Eu não quero música óbvia, eu quero uma música que leve o público para um outro lugar, além do que já está acontecendo na cena. Então a música me pareceu que ele desejava um universo paralelo, né? E foi isso que foi o nosso briefing. Eu sentei com o Apolo, que é o nosso trilheiro, nosso músico, né? E a discussão era: a música tem que ter um comportamento fora da cena. Normalmente a música funciona muito como uma espécie de um calço, um sustento para a cena, muitas vezes para realçar uma situação dentro daquela conjuntura, mas o que foi proposto no Desejo era o contrário, é que a música tivesse um outro universo e a cena estivesse em um outro lugar. É raro isso, né? Quando acontece é muito bom, porque a tendência é dar muito errado também. Mas é uma experimentação, mas quem sabe fazer acaba trazendo um resultado muito interessante. O resultado é instigante, assim, né? A música do Desejo, ela provoca. Muito legal. Vale destacar que a série é baseada no livro, né? O que você quiser, quando quiser, do autor argentino Horácio Convertini. E de onde surgiu a ideia? Claro, é baseado no livro, mas você se baseou somente no livro ou você trouxe ideias de outros lugares para compor a série? Na verdade, é todo um processo criativo, né? Eu, quando entrei no projeto, existia um mini roteiro já escrito por 2 brasileiros que adaptaram as ideias dos argentinos. O Mariano Corren e o Gastão Duprat criaram, né, o Desejo S.A., isso que a gente gostaria de fazer. E mandavam para a gente os textos com as ideias principais que norteavam cada episódio. E aí teve o trabalho brasileiro nosso, né, de falar: então os personagens são assim, são assado, tem características que são nossas, da nossa história, da nossa cultura. E foi esse o processo. Então a participação foi muito grande a partir das ideias originais dos 2. Né, a gente foi buscando como é que é um casal, como é que esse personagem que está na rua, qual é o enigma. Né? Trouxemos o Diogo Nogueira, que faz um popstar. Que legal. É um trabalho bacanérrimo. O 6º episódio é sobre ele. Um popstar que tem uma fã, que o desejo dela é ficar com ele, viver com ele, amar esse personagem. Esses desejos não costumam dar certo. Enfim, é sobre isso. E é legal, assim, porque o Diogo Nogueira, eu digo isso porque a gente quando trouxe o Diogo, ele se entusiasmou muito porque ele achava que tinha uma brasilidade nessa história, mas ele não queria fazer um sambista, um compositor de samba. Ele queria fazer um compositor de música soul, de música black da periferia, porque a infância dele foi marcada por Tim Maia, foi marcada por banda Black Rio. Nossa, que oportunidade para ele, né? Foi mó barato, ele criou um alter ego de prazer. Então, ele tinha atuado antes alguma vez? Não ele fez participações muito pequenas. A atuação maior dele é nessa série, e ele se chama Iaco Silva, e é um cara que canta música. Ele compôs uma música para o filme, para a série, que é linda, é uma música soa assim, bem emocionada, emocionante. Essa é uma onda também. Então, assim, mais um tempero pra série, gente. Total, e vale a pena ver, porque tá muito bem. Ele dá um show, assim. Muito legal. Desejos S.A. disponível no Star Plus, todos os episódios. Você não pode perder. Suspense, drama, mistério, humor e um elenco maravilhoso, um diretor sensacional. Pra gente encerrar aqui, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, já que estamos no universo Disney, na rádio Disney, e o Star Plus também é Disney. Se vocês fossem algum personagem, Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, qual personagem vocês seriam e por quê? Com qual vocês mais se identificam? Cara, eu seria o Deadpool. Boa. Total. Boa, quebrando a quarta parede. Total. Me identifico. Estou aguardando chegar o 3, né? Tá vindo Deadpool e Wolverine, vai ser um grande filme. Esperançoso, assim. É o filme que eu vejo com meus filhos com muito prazer. É muito legal. O Ryan Reynolds conseguiu o impossível, né? Que é trazer o Hugh Jackman de volta pro personagem que ele falou que jamais faria o Wolverine. E ele voltou. Mas é isso, os Rolling Stones também jamais cantariam o Satisfaction, estão cantando até hoje. Olha lá, muito bem, né? Legal. E você? Cara, eu acho que o Mickey mesmo, assim, sendo bem clichê, assim, porque eu acho que o Mickey tem uma coisa de visão de universo, assim, que para ele tudo dá certo, tudo funciona, tudo é incrível, tudo é fantástico. Então, assim, eu tenho um pouco isso da minha infância, assim, sabe? Como eu sou uma figura que assumiu uma infância muito tardiamente, assim, né, eu venho de uma história, de um trabalho
comecei a trabalhar muito cedo, então assim, comecei a me divertir muito tarde. Então assim, para mim, quando eu assumo uma responsabilidade de trabalho, de qualquer coisa, eu assumo isso com uma alegria, com uma verdade, com como se fosse uma grande brincadeira. Então eu vejo o mundo de uma outra maneira. E aí eu acho que o Mickey tem disso, então eu seria esse personagem. Tem mesmo. O Mickey. Ele falou só o Mickey, né? Estamos aqui por causa do Mickey. Essa que é a verdade. E você, Daniel? Eu acho que eu seria o Homem de Ferro, o Iron Man. Pra mim, acho que a maior virada de carreira da história, Robert Downey Jr. Verdade. É uma virada da carreira, acho que começou ali. O Homem né? de Ferro salvou a vida dele, não só a carreira, mas a vida, né? Porque ele tava ali num processo eu adoro doloroso. essas viradas. Eu acho essas viradas as coisas mais incríveis, assim, na carreira de um artista. Porque é muito sobre o que artista as pessoas se tornam, né? Através de como eles se tornam aquilo. E também porque o Homem de Ferro é todo errado, e ao mesmo tempo ele é um herói, e ele não quer ser certo, ele quer ter realmente, eu sou isso, mas sou um herói também, e eu acho incrível. E eu acredito que foi muito responsável por essa guinada da Marvel hoje em dia. Sem Eu acho que ele foi Tudo começou com o Homem de começou Ferro. ali. Ele falou assim, a gente veio pra isso. E aí a gente vê até hoje o resultado daquele primeiro filme. Se a Disney começou com o Mickey, né? A Marvel, o Marvel Studios, no caso, né? A parte cinematográfica da Marvel, começou com o Homem de Ferro, com certeza, né? Aquela frase emblemática, né? Eu sou o Homem de Ferro. E aquele estalar de dedos que ele dá em Vingadores Ultimato. Bom, fica para um outro podcast, né? Silvério Pereira, José Alvarenga, Daniel Rocha, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Adorei, é muito bom, né? Vocês trabalharam por muito tempo nessa série, se dedicaram ao máximo, e aí ver vocês juntos aqui no momento descontraído, revivendo tudo que vocês fizeram e convidando os nossos ouvintes, nossos espectadores para assistir, é muito prazeroso, é muito gostoso, e a gente agradece a generosidade e a presença de vocês aqui hoje, viu? Foi massa, pra gente foi ótimo. Foi incrível. Foi Gente, incrível. assistam Desejos S.A. Desejos S.A. E conta pra gente o que vocês estão achando. Disponível no Star Plus todos os episódios. Muito obrigado por ter assistido, por ter ouvido. E para fechar aquela frase final, Silvério, né, dos desejos lá, como é que é mesmo? Lembre-se, tem um desejo, isso vai ter uma consequência. Entendeu? Até a próxima. Obrigado.